Bom dia! Estamos começando mais um Jornal do Servidor para você aqui ao vivo, direto da nossa fanpage, né? Da fanpage do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, com a nossa quarta edição do nosso Jornal do Servidor. Você já pode ir participando, já pode ir mandando a sua mensagem, já pode, enfim, estar conosco aí nesta grande live. Hoje nós teremos, por exemplo, entrevista, vamos ter entrevista, vamos ter bate-papo aqui com o presidente. Amanhã tem o almoço do servidor, muita coisa rolando. Sabadão, Dia do Trabalhador é agora na próxima semana, né? O almoço é antes, mas o Dia do Trabalhador é na próxima semana, é quarta-feira, né, presidente? Quarta-feira. Bom dia! Bom dia, Rude, bom dia a todos os servidores públicos da Prefeitura de Sinop que estão nos assistindo e a toda a população em geral. Então, Rude, dia 1º de maio, Dia do Trabalho, quarta-feira, é um dia que veio para reconhecer o trabalhador no âmbito geral, seja ele do setor público ou do setor privado. Então, nesse dia a gente busca, Rude, fazer o almoço lá para o Dia do Servidor, do trabalho, alusivo ao Dia do Trabalho, e a gente faz também um sorteio lá, um show de prêmios para todo servidor nosso filiado ao sindicato, correto? Então, a gente, durante a semana, vendeu os almoços para quem quiser participar do almoço com a gente, e para cada servidor filiado ao sindicato, como a gente já divulgou aqui no nosso programa, doado uma cartela para concorrer ao show de prêmios. E a gente aguarda a presença de todos lá amanhã, então, nesse grande evento elaborado pela diretoria do sindicato pro servidor público de Sinop. Muito bem, então tá aí, estamos ao vivo aqui com você, falando sobre todos esses assuntos importantes. Presidente, a gente, para falar do almoço, eu acho que é importante falar que vai ter o sorteio de prêmios, mas quem, por um acaso, não comprou o almoço, a cartela não dá mais tempo de pegar, né? Pronto, finalizou já as cartelas para o almoço. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pulou? É isso? Não, mas é um pouquinho ao contrário, Rude. O almoço não é vendido lá. E quem adquiriu antecipado, ele vai poder estar indo lá, correto? Agora, a cartela, se porventura o servidor não veio aqui retirar, a gente faz a entrega um pouquinho antes do show de prêmios lá para aquele servidor filiado que não veio durante a semana retirar a sua cartela. É só se apresentar lá com o documento de identificação e aí vai ser entregue a cartela para esse servidor. Então, é isso bem próximo ao horário do início do bingo, correto? Então, ela consegue retirar a sua cartela ainda para participar. Muito bem. Então, tá aí. A cartela você pega e o almoço na hora não é vendido. Não, o almoço na hora, Rude, a gente optou em não vender, desde o início que a gente começou a fazer os nossos eventos, é justamente para ter organização, para não ter perigo de faltar nada para aquele pessoal que confiou e foi lá e comprou antecipado. Então, por isso, a gente não disponibiliza nenhum ingresso para ser vendido lá na bilheteria, na portaria. Então, só antecipado mesmo. Muito bem, tá aí. Temos a entrevista, nós vamos soltar no segundo bloco a entrevista falando sobre o Previ Sinop, né? É isso. Isso, exatamente, Rude. Saiu essa semana passada aí uma dúvida e algumas colocações infundadas de alguns servidores que talvez por falta de conhecimento, de esclarecimento sobre o que é e como está o Previ Sinop, a gente optou em convidar a Cássia, que é a diretora do Previ, para estar tendo um bate-papo com a gente aqui e estar passando para o servidor como está a situação financeira do Previ Sinop. Então, para tirar a preocupação do servidor público de que o Previ Sinop, que é o nosso Instituto de Previdência, ele vai falir ou ele está quebrado ou coisa parecida, como se propagou por algumas pessoas em redes sociais aí nos últimos 10 dias. Então, a gente convidou a Cássia, Rude, para ela tirar todas as dúvidas da gente, enquanto servidor público e segurado do Previ Sinop, sobre a situação financeira do Previ, para que serve o Previ, quais as funções do Previ dentro do município de Sinop. Diga-se de passagem, tem uma função muito importante, Rude, porque o Previ Sinop ele é o INSS do servidor público municipal de Sinop. Quer dizer, se o cara vai aposentar, inclusive está discutindo essa questão da Previdência, Previdência Geral, que inclusive alguns servidores
a âmbito federal, estadual e até municipal. Aqui na Câmara, por exemplo, a gente vê no portal do servidor e também na prefeitura, profissionais que ganham 15, 16, 20 mil, enfim, pelo tempo, pelo mérito, pela meritocracia, enfim, não vamos discutir. Mas a nova Previdência coloca o teto do servidor e do trabalhador da iniciativa privada como 5.800, ele podendo fazer uma segunda previdência. Mexe, mas no caso do Previ, não, ele tem vida própria, para ele pagar o servidor no futuro, quando ele fosse aposentar, acho que aqui já temos alguns aposentados, é desse recurso próprio da prefeitura, por isso que fala sistema próprio, né, que vai bancar a aposentadoria desses quando chegarem na idade da aposentadoria, né, presidente? Exatamente. Então, o Previ é o que vai manter o servidor público aposentado tendo o seu ganho. Ele é composto, a Cássia vai explicar lá na entrevista dela, mas ele é composto por uma contribuição nossa, do servidor público, que é 11%, e mais a contribuição patronal, que é a Prefeitura e Câmara de Vereador que contribui. Aí, às vezes, a gente vê servidores falando, puxa, mas o 11% da Previdência é uma roubalheira. Não, 11% da Previdência não é roubalheira, 11% da Previdência é para a gente ter o nosso direito de aposentadoria garantido. Roubalheira, a gente pode dizer que é os 27,5% do imposto de renda, que é o imposto federal. Isso sim é roubalheira. Agora, você contribuir, fazer uma poupança para você ter direito a se aposentar, eu acho nada mais que justo, porque a gente não tem o hábito, né, Rude, de poupar, de guardar. Então, se falasse assim, olha, não vai existir previdência mais. Cada um que se vire e guarde e poupe a sua parte. A gente sabe que 90% do trabalhador não vai conseguir fazer essa reserva de 11%, 10%, tirar do salário e botar num banco e guardar. Então, a Previdência ela vem para isso, para dar tranquilidade para o trabalhador na hora que ele não tem condição de trabalhar mais. E um detalhe, né? A gente se esquece, ontem, eu vou fazer um testemunho aqui. Ontem eu também trabalho no aplicativo de mobilidade urbana, né? Enfim, o Uber de Sinop. E ontem eu vi um senhor bem idoso entrar no carro. Ele estava saindo da farmácia com vários medicamentos e o filho cuidando dele. Aqui no centro, aqui o senhor. E eu vi, né? Ele com dificuldade de entrar e tal. E eu olhei assim pro retrovisor. Ontem eu tinha 15, hoje eu tenho 46. Se Deus me permitir, mais alguns dias eu chego nos 60. E não tem jeito. A idade ela chega para todo mundo. A não ser que você venha morrer antes. E quando você chegar nessa idade, uma das alternativas suas é gozar a sua velhice sem tanta dificuldade. E a maneira mais salutar é a aposentadoria, né? Para você poder curtir um pouquinho a vida depois de tanto trabalho. Senão tem gente que chega na terceira idade, além de ter uma aposentadoria ou uma pensão, que em alguns casos é uma ajuda de custo do Estado que a pessoa sequer conseguiu se aposentar, ainda tem que trabalhar mesmo sem condições físicas para desempenhar algumas funções, né, presidente? Exatamente, Rudi. No nosso país a gente vê muito isso, né? Muitos idosos trabalhando, alguns porque não conseguiram se aposentar, porque nunca contribuíram para a Previdência, e outros que se aposentaram apenas com o salário mínimo. E o salário mínimo no Brasil, você sabe, né? Que lá na Constituição diz que ele teria que dar para manter a sua subsistência. Se você colocar na ponta da caneta, é humanamente impossível você viver com um salário mínimo. Então, existe essa grande distorção no nosso país, que o salário mínimo não é igual ao salário mínimo nos Estados Unidos ou no Canadá, por exemplo. Lá você consegue sobreviver com o mínimo que pode se pagar para um trabalhador. E aqui no Brasil, não. Se você não tiver uma segunda fonte de renda, aí no caso da sua velhice, depois que aposentar, e se ficar doente ainda pior, porque aí vai todo o seu salário em medicamento. É bem dessa maneira. Bom, presidente, o que nós vamos falar agora nesse primeiro bloco? Qual é o assunto, qual é o tema que a gente vai estar debatendo agora? Bom, Rudi, nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os planos de carreira, tanto da educação quanto o plano de carreira geral dos outros servidores. Esclarecer para o pessoal como se dá o direito de progressão de classe e de nível. Classe é a progressão por estudo, capacitação. Nível é a progressão por tempo de serviço. Então, a gente finalizou os 2 trabalhos de avaliação dos planos de carreira, tanto da educação quanto do geral, essa semana. Inclusive, o plano geral já saiu a lista de deferidos e indeferidos, é só buscar
no site da Prefeitura, ou a partir de segunda a gente disponibiliza aqui no sindicato essa lista para quem quiser consultar, se foi deferido ou indeferido a sua elevação de classe. E aí teve muita dúvida, a gente que participou da comissão, a gente viu que muitos servidores têm dúvida de como pode se elevar de classe de nível. O nível, ele é a cada 3 anos, correto? Ele é automático. Você fez 3 anos e 1 dia, você tem direito de sair do nível 1 para o nível 2, ganha lá em torno de 4% de aumento. A classe, ela também é automática, mas perante a apresentação de títulos, ou seja, você tem que cumprir uma série de requisitos, conforme está no plano de carreira, para você ter direito de ter essa elevação de classe, sair de A para B. No caso, saindo de A para B, você tem um aumento de 10% no seu salário. Então, considerando que o servidor entrou na prefeitura hoje, e ele fez daqui 3 anos, ele vai ter direito de sair do A1 para o B2, correto? E aí existe a confusão. As pessoas têm que cumprir o interstício mínimo de 3 anos em cada classe ou em cada nível. Então, a gente teve muitos servidores que protocolaram os títulos lá e estão com 4 anos de serviço. Ele só vai ter direito a ter a próxima progressão. Se ele teve a progressão o ano passado com 3 anos, ele só vai ter direito a ter a progressão, Rude, quando completar 6 anos de serviço. Então, aí a gente pede para o servidor que se tiver 2 anos, 5 anos, ainda terá 1 ano e assim sucessivamente. Se ele né? tiver 5 anos de concurso, ele tem que esperar o 6º ano. Então, no plano geral, abre-se para entrega de títulos final de dezembro, início de dezembro e encerra-se 28 de fevereiro. O plano da educação, ele tem mais 30 dias. Ele encerra-se a entrega de títulos para serem avaliados, para serem deferido ou indeferido. No ano, ele termina no dia 30 de março. Então, para a educação é até 30 de março, para os outros servidores do plano de carreira geral é 28 de fevereiro. Então, cada vez que o servidor for elevar, ter direito a elevar, principalmente a questão de classe, que é estudo, capacitação, ele tem que protocolar o seu certificado, seu diploma de mestrado, de conclusão de nível superior, de 2º grau, no caso geral, dia 28 de fevereiro, e educação até 30 de março. Muito bem. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre essa questão de progressão, vai mandando a pergunta, a gente vai poder colocar no ar. E dentro daquilo que o presidente já está falando, se você tem alguma dúvida, com certeza você pode refazer a pergunta ou fazer a pergunta e o presidente estará sanando. Presidente, ainda sobre esse assunto, mais alguma questão que nós podemos estar alinkando? Em termos, a estrutura dos 2 planos de carreira, elas são bem semelhantes nesse quesito, Rude, de cumprimento de interstício. Por que foi colocado interstício? Para dar um prazo para, primeiro, o servidor passa do estágio probatório, ele tem direito a ter a progressão. E nos demais casos, para que se dá o direito do servidor se capacitar. Porque uma vez que ele entrou na prefeitura, ele não tem, por exemplo, um assistente administrativo. Se ele entrou na prefeitura e ele não tem a faculdade, Rude, ele vai ver que tem o plano de carreira, ele vai ver que se ele fizer um nível superior e se ele fizer uma pós-graduação na área de atuação dele, ele vai ter chance de ganhar lá em torno de 18% a 20% a mais, e aí ele vai voltar para a escola estudar. Então, o plano de carreira é isso, é para incentivar o servidor a se capacitar. Em contrapartida, a gente tem que oferecer o melhor atendimento à população. Uma vez o servidor capacitado, ele vai entender mais do seu trabalho e vai conseguir desenvolver melhor o seu trabalho perante a população de Sinop. Muito bem. A dúvida surgindo, você pode tirá-la, né? Esse PCCS, né? Isso. Na educação é Plano de Cargo, Carreira e Subsídio, PCCS. Ele foi instituído pela Lei 062/2011. Então, assim, qualquer dúvida que tiver sobre plano de carreira da educação, Lei 062/2011, PCCS. Dos servidores geral, é Plano de Cargo, Carreira e Vencimento, PCCV. Aí muda um pouquinho. Foi instituído pela Lei 1604/2011. Então, o plano de carreira dos servidores gerais,
das outras secretarias, Lei 1604/2011. Lá, os dois planos são bem simplificados e eles explicam direitinho, no texto deles, Rude, qual os requisitos que você tem que ter, por exemplo, para sair de A para B, B para C e C para D, na progressão por capacitação, que é a progressão na linha horizontal ali que a gente fala. Vamos lá, então. Essa é uma conquista. Chega para cá, presidente. Essa aqui, a gente tem que se enquadrando aqui no negócio. Essa é uma conquista que o sindicato brigou muito, né? Foi uma conquista ainda do ex-prefeito Juarez Costa ou foi do Nilson Leitão? Como que foi essa conquista? Porque eu sei que foi uma luta muito grande do sindicato para que isso se concretizasse. Na verdade, assim, na gestão do Nilson Leitão, os professores eles já tinham um plano de carreira, já existia uma lei instituída, da qual, na época, o sindicato participou também e deu a sua contribuição para que se aprovasse esse plano de carreira da gestão do Nilson. Claro que, como foi o primeiro, assim, um plano muito modesto, faltando algumas melhorias, e aí depois, na gestão do Juarez, ele foi alterado pela Lei 062/2011. Então, logo após o 062/2011, que é o PCCS, Plano de Carreira e Subsídios, que é o da educação, aí a gente conseguiu também que a Prefeitura implantasse o PCCV, Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos, que é o dos servidores gerais. Qual é a diferença entre subsídio e vencimento? Por que um é subsídio e outro é vencimento? No plano de carreira da educação, na época, quem estava à frente negociando com a gestão era o Sintep. No Estado, o Estado de Mato Grosso, ele paga subsídio aos seus trabalhadores. Aí, o município sempre pagou o vencimento. Então, o Sintep solicitou, na época, que se mudasse de subsídio, de vencimento para subsídio. Quando foi da aprovação do nosso plano de carreira... Agora, o senhor citou uma coisa que eu fiquei curioso aqui. O que muda vencimento para subsídio para o trabalhador? Então, tem alguma vantagem para só mudar essa sigla? Exemplo, aí, quando foi para se pagar, se fazer o nosso plano de carreira, o geral, das outras secretarias todas, a Prefeitura fez a proposta que queria mudar o nosso também para subsídio. E aí a nossa diretoria toda não concordou, porque a gente havia estudado um pouco o que era o subsídio, o que era vencimento, para ver quais as vantagens. Exemplo, no subsídio, o servidor não pode ganhar hora extra, Rude. Está lá, implícito no plano de carreira, que não se pode ganhar hora extra. Exemplo, se você tiver um secretário escolar que tenha que ficar até mais tarde trabalhando, ele não vai poder ganhar hora extra. Ponto. No plano de carreira nosso, que a gente recebe, a remuneração nossa é vencimento, ele existe a legalidade de se pagar hora extra. Então, resumindo, na teoria de quem recebe subsídio, incorpora-se todas as, como eles falam, os penduricalhos, gratificações adicionais no salário, e se proíbe de se ganhar novos adicionais ou gratificações. Só que isso deixa o sistema muito amarrado. Hoje, por exemplo, se eu falar assim, hoje nós temos no plano de carreira a gratificação por hora extra, gratificação por trabalho noturno, gratificação de insalubridade, periculosidade. Só para dar um exemplo, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para a Rose Oliva. Bom dia, Adriano. Muito importante essas informações, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vamos colocando aqui os bom dias, Adriano, para a gente falar mais sobre esse assunto. A Marlene, bom dia. Bom dia, Marlene, obrigado pelo carinho da audiência, tá bom, Marlene? Estamos aqui com o Jornal do Servidor, Adriano está falando conosco. O Carlos, bom dia, Adriano e Rude. Obrigado, Carlos. Estamos aqui fazendo o Jornal do Servidor para você. Amanhã tem o almoço do servidor e eu vou estar lá, hein? O Alessandro Vasques, Alessandra Vasques. Bom dia, Alessandra, em nome nosso, que daqui a pouco o presidente fala bom dia para todo mundo. Maria Odila dos Santos, bom dia. Aí, obrigado. Aí tem aqui o pessoal do próprio sindicato respondendo, né? O David Murilo, bom dia, David, obrigado pelo carinho da audiência. A Rosa Oliva, acho que eu já coloquei, né? Bom dia, grande, importantes informações, parabéns pelo trabalho. O sindicato, tem muitos. Tá bom, depois eu leio os demais, tá? Tá para baixo aqui, eu vou ler daqui a pouco lá. Presidente, eu vou dar um exemplo. Esses dias nós estávamos questionando, eu questionei o secretário de trânsito, porque eles estavam fazendo a manutenção
eu questionei como jornalista para o site, né? Fazendo manutenção nas vias de Sinop, que é pintura, tapa-buracos, no horário de rush, é o horário que tá o trânsito de Sinop. Para você que mora aqui há tempo, eu também, desde a década de 80 é o mesmo. O quadrilátero não aumentou 1 metro as ruas. É a mesma rua, porém, nós temos de uma população de 10, 15 mil habitantes para 170 mil habitantes. Então, tumultua muito o trânsito de Sinop no centro. E estava sendo feito para se evitar o pagamento de hora extra. Se fosse subsídio, não ia dar para pagar hora extra. Como é vencimento, vencimento, né? Caso esse serviço seja feito, por exemplo, de madrugada, para não atrapalhar o trânsito, como é feito em cidades maiores, como São Paulo, Cuiabá, não teria problema, esse servidor seria remunerado a mais pelo trabalho fora do período que lhe é peculiar. É isso, mais ou menos? Exatamente. Do jeito que está disposto no PCCS, que é o Plano de Carreira da Educação, ele está disposto dessa forma. Então, o servidor ele não teria o direito de receber a hora extra. E você não tendo o direito de receber a hora extra, então você não tem que fazer hora extra, senão você vai trabalhar e não vai receber. Então, por isso, esse foi um dos principais motivos que hoje se diferenciou. A educação recebe subsídio e nós, os demais servidores, recebemos em forma de vencimento ou remuneração. Bom, tem mais um comentário aqui. Vamos lá. Bom dia. No meu caso, que o meu concurso é para padeiro, estou lotado na Secretaria de Cultura. Hoje tenho curso superior, tenho direito de aumento no plano de cargos e carreiras? Pergunta o Elton Vieira Dias. Boa pergunta. Bom dia, Elton. Se não me engano, o seu concurso ele foi feito a nível de ensino fundamental completo, incompleto, se não me engano. Se o seu concurso foi feito a nível de ensino fundamental incompleto, por você fazer o nível superior, você infelizmente não tem direito a ter elevação. Porque como que é a progressão da tabela? Servidores que entraram na prefeitura com exigência de concurso, ensino fundamental incompleto. A primeira progressão dele, de A para B, é cursos. A segunda progressão, de B para C, é nível fundamental completo, 8ª série. E a última progressão, de C para D, é o 2º grau completo. Entendeu? Então, todo servidor que entrou na prefeitura e exigiu o grau de escolaridade ensino fundamental incompleto, ele consegue ter progressão até o ensino médio. Que antigamente era o 2º grau, os mais antigos. Exatamente, que era o 2º grau. Aí, se o seu concurso, Elton, for já de nível fundamental completo, 8ª série, aí muda um pouquinho. Aí você, não, fiz o concurso na prefeitura e me exigiu, na época, a 8ª série, 1º grau completo. Eu saio de A para B com cursos de capacitação, de B para C com o 2º grau, porque eu já entrei com 8ª série, e de C para D, aí sim entra o nível superior. Então, aí teria que ver só no seu concurso se exigiu 8ª série completa ou o 1º grau incompleto. De qualquer maneira, pelo que o senhor pôde dizer, ele tem direito à progressão, se não de uma maneira ou de outra, até o 2º grau ou até a faculdade. Né? De uma maneira ou outra ele tem direito. Todos os servidores, até pela pergunta ali que ele todos têm direito à progressão, de acordo com o grau de escolaridade do seu concurso. Só repetir aqui a pergunta, porque eu acho que ele tem o direito de aumento no plano de cargos e carreira. Direito ele tem, só precisa ver qual dos dois ele enquadra. Exatamente, precisa ver só onde você está classificado na tabela do plano de carreira. Se o seu concurso é de nível fundamental completo ou fundamental incompleto. Se for de fundamental completo, com a faculdade, você vai ter direito a progredir. Se for de fundamental incompleto, que é menos da 8ª série, vamos dizer assim, a sua progressão vai até o 2º grau só. Muito bem. Tá aí, gente. Importante as perguntas e a gente está aqui para esclarecer mesmo. Pode perguntar, tá? Desde que seja uma pergunta respeitosa, dentro daquilo que a gente pode responder. E se não souber, o presidente não saber, ele buscará informações para que a gente possa trazer no sábado que vem. A Rosane de Oliveira Alves, bom dia, bom trabalho a todos. Rosane, obrigado, bom dia a você. Aí ela manda mais um aqui. Deus abençoe a todos, amém, né? Por isso, amém, por isso. Nós tivemos a Páscoa, né, presidente? Semana passada, exatamente. Né? Então, Deus precisa abençoar sempre, né?
Ainda mais quem... Na verdade, todos os dias, né? Só que a gente tem que fazer a nossa parte, né, Rude? Não só esperar que Deus resolva tudo, mas a gente tem que também... Vigiar e orar, né? Isso, fazer a nossa parte aqui, senão não vai resolver, não. Não muda muita coisa. Bom, mais algum assunto sobre este? Não, Rude, o básico do plano de carreira que a gente queria passar era justamente isso, para explicar para os servidores que ele tem direito à progressão a cada 3 anos, correto? Então, às vezes, muitos que foram indeferidos pelas comissões agora, eles não se enquadraram justamente no chamado interstício, que é esse período de 3 anos. Então, aí é só procurar a gente, procurar o departamento pessoal da prefeitura, a Daniela, que ela vai estar explicando o porquê que houve o indeferimento. E aqueles que, porventura, as comissões erraram, então está aberto o prazo, acho que até terça-feira agora da semana que vem, antes do feriado, está aberto o prazo para quem teve indeferimento e, porventura, achar que a comissão errou, ele tem direito de entrar com recurso, pegar a documentação dele e protocolar novamente, que vai ser analisado de novo. Então, lembrar os servidores que tiveram os títulos indeferidos no PCC-V, porque o do PCCS não foi liberada a lista de deferidos e indeferidos ainda, provavelmente a semana que vem. Então, todos os servidores que estão lotados no PCC-V e tiveram os títulos indeferidos, têm até terça-feira próxima para estar protocolando lá no RH da Prefeitura o recurso à comissão para a gente estar reavaliando, porque às vezes pode-se cometer um erro também. A comissão pode cometer um erro e onde que era para deferir, por um lapso, indeferir alguma pessoa injustamente. E por isso que a gente pede para vocês prestarem atenção, consultar a lista. Foi indeferido, acho que está errado, entre com o recurso que vai ser analisado novamente. Nós vamos fazer o seguinte, aproveitar que o presidente está aqui, a gente vai gravar um explicativozinho curtinho, de 30 segundos, depois para depois, e deixar até terça-feira na fanpage do sindicato para esclarecer aos servidores. E quando sair essa questão da revisão do PCCS, que a pessoa puder entrar com recurso, a gente também coloca uma notinha aqui no nosso portal, no caso, na nossa fanpage, como comunicado. Por isso que é importante você curtir a fanpage, você acompanhar a fanpage, que vai ter sempre, a partir de agora, esse contato, essa informação constante, atualizada, para o servidor que antes até tinha. Mas o servidor tinha que se deslocar até aqui. Agora temos esse contato aqui direto, né, presidente? Exatamente, Rudy. A ideia é essa, tá? Dirimindo as dúvidas de todos os servidores que precisarem. O que a gente não conseguir responder aqui ao vivo, com certeza a gente vai estar buscando explicação e dando retorno para vocês. Pergunta, vou deixar até aqui para nós aqui. Adriano, bom dia. Você pode me dizer quando será revista a porcentagem do PCCS? Eu tenho elevação este ano. Vou para 14 anos. Quantos por cento tenho curso técnico, que é o profissionário? Você entendeu? Você tem que entender, eu não entendi. Tá, eu entendi. Rosana, é assim, você vai ter direito a ter a progressão... Deixa eu perguntar na tela do senhor. Quando você fizer 15 anos, não é? Não 14. Então, quando você fizer 15 anos e um dia, você tem direito à progressão. E o coeficiente, ele é variável, existe a tabela do plano de carreira, e o coeficiente é variável. Deixa eu ver se a gente acha aqui, é uma tabela da educação. Duro que eu acho que eu não tenho aqui, Rude, da educação, mas é o coeficiente variável. O coeficiente na linha horizontal, ele é de 10 em 10%. Na verdade, ele diz 10, mas é sempre 10% do A1, do inicial da tabela. Então, quando você sai de A para B, você ganha 10%. Você ganha 1.000, vai ganhar 1.100. Quando você sai de B para C, você diz lá 1,20, mas é mais 10% do 1.000, não do 1.100. Então, aí ele cai em torno de 9%. Então, as progressões, elas giram em torno de 7,5%, 8% no valor real do seu salário, lá no coeficiente do títulos, estudo, capacitação. E a progressão vertical, que é o tempo de serviço, essa também a cada 3 anos, e ela é uma tabela progressiva que vai de 1 a 1,59. Quer dizer o quê? Lá no A1, quando eu entrei no concurso, meu salário é 1.000,
quando eu me aposentar com 35 anos, meu salário é 1.590, 59%, no tempo de serviço. E essa ela não tem um coeficiente fixo, ela é variável. Ela começa assim, do nível 1 para 2 é 1,4, de 2 para 3 é 1,9, de 3 para 4 é 1,12, se eu não me engano. Então, varia-se conforme o período que você está. Está tudo na Lei 062/2011. Muito bem, galera. A gente precisa ir para o intervalo, porque já passamos da meia hora. Deixa eu só mandar que ela está dizendo, eu estou na classe D, nível 5. Né? Então, tendo mais alguma dúvida, você pode também perguntar aqui né? Para a gente aqui no sindicato, ou, enfim, tá? Mandar nova pergunta. A Carmen, bom dia, ótimo sábado a todos. Bom dia, Carmen, audiência bombando, isso é muito legal, nos motiva cada vez mais, viu, gente? Bom dia! E esses que não saiu o nome na lista de deferidos e nem na indeferidos? Bom dia, Marcos. Eu não sei qual é o seu caso, mas houve um pequeno erro na hora de se mandar os relatórios para publicação, que ficou uma lista inteira de fora de todos os servidores de nível superior. Se o seu caso for esse servidor de nível superior, ele vai ser republicado. Agora, se seu caso é servidor de nível médio abaixo e não apareceu o seu nome na lista, eu peço por gentileza que você faça o que a gente comentou antes, que entre com recurso. Até terça. Isso, até terça-feira, Marcos. Protocole novamente o seu título lá no RH da Prefeitura, que ele vai estar sendo analisado. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte, presidente, temos que ir para o intervalo, para a gente voltar com a entrevista por causa do horário. Mas tem alguma coisa, pode, né? Não, exatamente. A gente, logo agora no segundo bloco, a gente já vai entrar com a entrevista que fez com a Cássia, diretora do Previ, para estar informando para vocês, servidores, o que é o Previ Sinop, fazer um breve relato ali do que é e principalmente como está a situação financeira da nossa Previdência, porque o Previ, tem que deixar bem claro para todos vocês, servidores da Prefeitura de Sinop, o Previ não é uma extensão da Prefeitura Municipal de Sinop, Rude. O Previ de Sinop é uma autarquia, ela é uma empresa pública que vai cobrir a aposentadoria, pensão dos servidores. Na teoria, totalmente dependente da prefeitura. Se houver, né? Na teoria deve ser na prática. Na teoria e na prática também, Rudy. Hoje o Previ é totalmente independente da prefeitura, ele é administrado por uma servidora pública de carreira, que é a Cássia, concursada igual eu. Na sua estrutura, ela vai explicar lá que nós temos um conselho fiscal, um conselho curador, composto 100% por servidores públicos concursados, servidores de carreira igual a gente também. Então, é uma empresa independente, ele faz suas aplicações financeiras, não depende da prefeitura, da prefeita Rosana, do secretário de finanças do município, para se organizar internamente e decidir o que deve e o que não deve fazer. Então, é uma empresa pública, da qual simplesmente se detém o poder da prefeitura de se nomear o seu diretor, e sabiamente, desde a gestão do Juarez, se nomeou uma pessoa efetiva para estar administrando o Previ, que é o que a gente defende. Está em lei isso? É importante a gente perguntar. A nomeação do Previ, por exemplo, tem alguns cargos do Estado, e também acho que do município, que ele só pode ser efetivado como chefe se for com servidor público. Um exemplo, concursado. Um exemplo, a assessoria pedagógica do Estado de Mato Grosso. O chefe da assessoria só se for servidor público concursado. No Previ, está em lei ou não? Porque o senhor disse que sabiamente, mas... Se eu não me engano, não está expresso na lei. Foi até na época um pedido nosso, a conversa nossa com o prefeito Juarez, que se mantivesse uma pessoa concursada, uma pessoa efetiva como presidente. Tanto que antes da Cássia ter assumido lá, passou-se outras pessoas como diretores do Previ, inclusive que originou aquele furo lá que todo mundo conhece de quase 7 milhões de reais, que deu um prejuízo para a nossa Previdência. Na época que ele não era gerido por servidor público de carreira. Bom, vamos fazer assim, eu vou para o intervalo, na sequência a gente volta e o senhor vai ter que ficar aqui, que depois a gente volta para encerrar o jornal para falar do almoço, já bem rapidinho. Depois do intervalo,
é a entrevista importantíssima sobre a sua aposentadoria, servidor. Então, fique ligado, porque é o seu futuro sendo discutido aqui no Sindicato dos Servidores Públicos e no nosso Jornal do Servidor. Participe e a gente volta depois do intervalo com a entrevista e no final para dar o nosso tchauzinho, tá bom? Valeu! Farmaserve atende agora de segunda a sábado das 8 às 19 horas. Atendemos toda a população de Sinop região. Servidor filiado ao sindicato tem preço e parcelamento diferenciado. Farmaserve, uma farmácia completa para atender toda a sua família, com atendimento de qualidade e preço justo. Na Avenida das Figueiras, anexo ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop. Disque Remédios 3532-6434. Farmaserve, a farmácia do servidor. Venha participar do 8º almoço do Dia do Trabalho do Sindicato dos Servidores Públicos de Sinop. É dia 28 de abril, na sede recreativa dos servidores. E esse ano no show de prêmios, você concorre a mais de R$10 mil em dinheiro. Primeiro e segundo prêmios, R$3 mil. E no terceiro prêmio, R$5 mil. Churrasco bovino a R$50. Suíno a R$30. Com direito a 5 ingressos para você se deliciar com os acompanhamentos do buffet. Vendas dos churrascos antecipada. É dia 28 de abril, na sede recreativa do sindicato. Participe! Bom, voltando com o nosso jornal, estou aqui do lado da Cássia Omizolo, diretora do Previ Sinop, e a gente convidou ela para participar dessa 4ª edição do jornal para estar passando para o servidor público o que é o Previ Sinop. Bom dia, Cássia, tudo bem? Bom dia, Adriano, tudo bem? Cássia, vamos aos questionamentos então. Eu queria que você definisse para a gente, de uma forma bem prática, o que é o Previ Sinop e qual a função dele dentro do município de Sinop, o que ele faz em prol dos servidores públicos segurados por ele. Bem, o Previ Sinop é um regime próprio de previdência, né? Foi criado em dezembro de 1993, através da Lei 303. É um regime de previdência como o INSS, né? A Constituição Federal de 88 deu a autonomia aos municípios, ao Distrito Federal e aos estados a criarem o seu regime próprio de previdência. Então, o Previ Sinop é um regime próprio de previdência dos servidores municipais de Sinop. A função do Previ Sinop é administrar, né? Fazer uma gestão dos recursos, atendimento aos servidores da melhor forma possível, e também a parte previdenciária, que são os direitos dos servidores, que é as aposentadorias, né, vitalícias, as pensões, os auxílio-doença e o salário-família. Outro questionamento que às vezes os servidores também têm dúvidas, Cássia, como que o Previ é mantido? Existe a contribuição que a gente vê no Lerite lá, aqueles 11% que desconta do servidor público. Fora isso, existe também mais alguma parte que o município paga para constituir esse fundo para ter, então, o direito à aposentadoria do servidor público? Sim. O que faz o caixa do regime próprio de previdência? É os 11% que nós pagamos, que eu sou servidora efetiva também, é a parte patronal, né? E também o aporte. A gente tem que... são duas coisas separadas. Uma é a contribuição previdenciária normal, e o aporte previdenciário, ele começou a partir de 2008, através da portaria 403 de 2008. Então, a partir daí, o Ministério da Previdência, que era o Ministério da Previdência, hoje o Ministério do Trabalho, começou a exigir dos regimes próprios de previdência que fizesse um planejamento ao longo dos anos, a longo prazo, para nós servidores efetivos. Como é esse planejamento? Nós temos que fazer um planejamento de estar aposentando todos os servidores e até ele morrer, levando em consideração que não vai ter nenhum
nenhum servidor com concurso entrando nesse regime próprio de previdência. Então, por isso que a partir de 2008, e mais propriamente no ano de 2009, é que começou-se, então, o déficit atuarial. Não é déficit financeiro, porque o regime próprio de previdência do município de Sinop, hoje, ele tem déficit, superávit financeiro. Mas nós temos o déficit atuarial, não só o município de Sinop, Adriano, mas todos os regimes próprios de previdência do Brasil, se eu não me engano, 1 ou 2 que não tem, porque é um município muito pequeno, começou agora, mas o restante tem déficit atuarial, que é o quê? O planejamento para que não falte recurso até que todos se aposentam. Então é o quê? É uma garantia, é um cumprimento que o município faz para nós servidores efetivos estar garantindo a nossa aposentadoria no futuro. Tá. Então, já que nós entramos nessa questão de déficit, Cássia, houve recentemente um projeto de lei que foi para a Câmara de Vereadores, onde se apresenta lá um déficit. Esse déficit, então, é o que você está explicando, o déficit atuarial, e não o financeiro. O financeiro nós temos superávit. Quanto que o Previ tem previsto para arrecadar, então, dessa contribuição dos 11%, que é o do servidor, mais a parte patronal, nesse ano 2009, quanto é previsto para arrecadar e quanto é previsto para se gastar com aposentadoria, pensão e auxílios doença? E mais o aporte, no caso, né? Isso, exatamente, Isso. Perdão, e mais o aporte, mais que o é aporte. essa parte do déficit previdenciário. Que o município faz essa contribuição, né? Que é um caixa 2, digamos assim. Está previsto para 2019, conforme a reavaliação atuarial de 2019 que está na Câmara para ser aprovado, que no ano que nós vamos arrecadar 34.225.473,56. Desses 34 milhões, nós vamos ter um gasto com aposentadoria, com auxílio-doença, com salário família, com pensão, R$21.534.012,36. Então, nós temos aí um superávit no ano de 2019, está previsto, de R$12.700.000. Esse recurso, ele vai ser aplicado no mercado financeiro para a gente ter aí a volta, né, da inflação. Tá, então, em resumo, Cássia, essa lei que foi para o Previ, ela não tem nada a ver com a questão financeira do Previ Sinop estar falindo ou está indo à ruína, como o INSS. Porque a preocupação nossa é que houve questionamento de servidores quanto a isso. Olha, o Previ está falido, existe um rombo lá de R$200 milhões. Então, esse rombo fictício que tem, ele é um déficit atuarial e não um déficit financeiro, uma falta de recurso em caixa, correto? Correto. Não, rombo não é, esse nome rombo está bastante forte. Não é rombo, isso na verdade é uma prevenção. O aporte financeiro é uma prevenção para nós servidores efetivos para o futuro. Então, assim, rombo é uma palavra bastante forte, né? Que eu não vejo isso jamais no regime próprio do município de Sinop. Mas, assim, comparando o regime geral, o regime próprio com o regime geral, é que o regime geral hoje, o que eles arrecadam não consegue se pagar os benefícios. Ao contrário de nós, regime próprio de Previdência de Sinop. Nós temos superávit financeiro, né? E também, Adriano, vale a pena lembrar que todas essas decisões, a reavaliação atuarial que está lá na Câmara, né? As aplicações financeiras do regime próprio de Previdência, todas essas decisões que a gente toma lá na Previdência, ela tem a participação dos conselheiros. Dois, aliás, do curador representa o legislativo, 2 representam o executivo e 2 representam os segurados. Na verdade, são todos servidores efetivos. Então, no geral, todos representam os segurados, né? Então, todas essas decisões está lá em ata, foi encaminhado junto para o executivo, né? Que nós encaminhamos o resumo da lei para o executivo que encaminha para o legislativo.
e está lá a ata de aprovação. Então, todas essas decisões lá do Previsinop é analisada pelos nossos conselheiros. E nós temos também o Conselho Fiscal, né, que fiscaliza, e temos o Comitê de Investimento, que também nos ajuda a estar fazendo as análises das aplicações financeiras. Então, hoje, basicamente, que 100% da gestão do Previ Sinop é feita por servidor de carreira, seria isso? Você, como a diretora do Previ, sendo servidora concursada há quase 20 anos. 25. 25, então, perdão, mas que 25 anos concursado. E aí, além de você, ainda existe mais o Conselho Fiscal, que são servidores de carreira também, e o Conselho Curador, que ajuda na tomada de decisões, que também são servidores concursados no município ou na Câmara de Vereadores. Seria isso, então? Isso mesmo. Inclusive, todos eles têm treinamento, todos eles têm formação. Inclusive, o Conselho Fiscal, para ser conselheiro do Conselho Fiscal, como eles fiscalizam todo o nosso gasto, tudo que a gente gasta, tem que ser contador, administrador ou advogado, mas propriamente um deles tem que ser contador. Então, todos os nossos conselheiros são pessoas qualificadas para nos acompanhar, para nos ajudar. Na verdade, eu vejo eles como parte da equipe da Previdência, né, para estar nos ajudando na gestão. Bom, gente, então essa é a entrevista que a gente fez com a Cássia, diretora do Previ Sinop. Por que a gente fomentou isso? Porque houve algumas especulações aí em redes sociais quanto à saúde financeira do Previ Sinop e o que esta instituição, no caso o nosso sindicato, estava fazendo para acompanhar isso. A gente sempre foi bem atuante junto ao Previ Sinop e nada mais justo que ter convidado a Cássia, né, Cássia, para estar vindo aqui explicar para você, servidor público, o que é o Previ Sinop, para que ele serve e tirar de uma vez essa dúvida se o Previ tem uma saúde financeira boa ou não. Então, as palavras da Cássia, elas deixaram bem claro qual é a situação do Previ. Eu espero que tenha atingido a todos e sanado a dúvida de todos. Caso isso não aconteceu, se alguém ainda tem dúvida, a gente até orienta, pode estar procurando o próprio Previ lá, pode, né, Cássia? Com certeza. Adriano, eu estou sempre à disposição de vocês, de todos os nossos servidores, dos nossos segurados. O Previ é a casa de todos os segurados, do Legislativo, do Executivo. Qualquer pessoa que queira saber sobre o regime próprio de Previdência, sobre o Previ, eu e a minha equipe, a nossa equipe da Previdência e também os conselheiros estamos à disposição. Então a gente, em nome de todos os servidores públicos e da diretoria do sindicato, agradece, Cássia, a sua presença aqui nesse bate-papo com a gente e colocamos também à disposição do Previ Sinop o sindicato dos servidores, para a gente continuar trabalhando em parceria, uma vez que você é filiado ao sindicato também, o sindicato ele é dos servidores e o Previ Sinop também é dos servidores, não é da empresa prefeitura. Nada mais que justo que a gente, enquanto servidor, está cuidando do que é nosso. Obrigado pela presença, estamos à disposição e quando você precisar de nós enquanto sindicato, a gente está aqui. Obrigada pelo convite, Adriana, estamos à disposição. Muito obrigada. Bom, gente, então essa foi a entrevista com a Cássia Omizolo, servidora pública municipal de Sinop há mais de 25 anos, diretora do Previ Sinop, nomeada pela prefeita municipal. Espero que tenha atingido e tirado a dúvida de todos quanto à questão da saúde financeira do Previ Sinop. Muito obrigado a todos. Muito bem, tá aí a entrevista com a Adriana. Deixa eu só colocar aqui alguns comentários antes da gente encerrar o jornal. Onde a gente vê a lista?